Olá, eu sou a Juliana Prado da CBN. Olá, eu sou Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. E começa agora mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Aqui você encontra dicas sobre carreira, gestão e negócios para inspirar você. E nessa temporada tem uma novidade, além de nos ouvir, você também pode nos ver. O vídeo desse episódio já está disponível nas plataformas digitais da CBN e também do Valor. Então ajeite os seus fones de ouvido ou aumente o som do seu tablet, da sua TV, do seu computador, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre os novos desafios da liderança. E o nosso convidado de hoje tinha uma meta logo no início da carreira: chegar ao cargo de presidente de uma empresa antes dos 40 anos. E ele conseguiu isso quando assumiu a presidência da Sodexo aos 37 anos de idade. Mas antes, ele já tinha uma longa trajetória no mundo corporativo. Começou na área de vendas na Johnson Johnson e ocupou cargos de liderança nas áreas de marketing, vendas e RH em empresas como Macro, Pfizer, PepsiCo e KFC. Bom, ele foi também CEO da Nextel, vice-presidente para a América Latina da Symantec e presidente do Conselho de Administração da Óticas Carol. Em 2017, ele cofundou a Garimpo, empresa de treinamento e coaching de executivos, onde ele trabalhou com mais de 30 executivos e continua fazendo muita coisa. Bom, ele adora esportes, ele é um especialista em treinamento, né, para atletas de alta performance. Ele vai explicar para a gente o que isso significa. E desde fevereiro de 2024, ele é o CEO da operação brasileira da Único, unicórnio de tecnologias de identificação digital, fundada em 2007, que hoje tem 800 funcionários e onde ele já atuava como consultor há 8 anos. Ele ainda é presidente do conselho do Instituto Ser Mais, ONG voltada à recuperação e inserção no mercado de trabalho de jovens em situação social de risco. Ele também é autor do livro Será que é Possível? Bom, dado o devido spoiler, a Estela e eu vamos conversar a partir de agora com o Sérgio Chaia, CEO da Único. Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao podcast, né? Porque CBN Valor você já está, né, ambientado. Seja muito bem-vindo aqui ao CBN Professional. Obrigado, Ju. Obrigado, Estela. Bom ver vocês de novo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, É, né? prazer é nosso. Sérgio, eu quero começar falando um pouquinho sobre a sua infância. Quando você era criança, o seu sonho era ser jogador de futebol e aos 13 anos você chegou a jogar na base do Guarani. Como é que foi essa experiência e o significado que ela teve para sua trajetória? Olha, Ju, verdade. Eu queria ser jogador de futebol e sonhava com isso. E, modéstia à parte, eu jogava razoavelmente bem. E aí eu jogava num time de bairro lá em Campinas. Esse time jogou contra o Guarani. E eu joguei bem. Aí o Guarani me chamou para fazer um teste. E naquela época, eu fui aprovado, então, na base do Guarani, né? Naquela época, jogar no Guarani era o sonho de qualquer menino que queria ser jogador de futebol, porque era uma das 3 melhores bases do Brasil. Então era muito difícil estar ali. Então eu estava ali realizando o meu sonho, eu fiquei ali dos 13 aos 15 anos, e aí aos 15 anos, meu pai, meu treinador, chegaram para mim e falaram: olha, Sérgio, eu acho melhor você desistir desse sonho de ser jogador de futebol e focar nos estudos, porque você tem mais condições do que a grande maioria dos meninos que estão aqui. Futebol é uma certa loteria e tal, e você foca nos estudos. E a minha família era uma família de classe média, e aí a minha reação foi só uma reação de dizer: tá bom, eu não briguei, não esperneei, não me revoltei, não busquei uma alternativa e eu só, vamos dizer assim, desisti desse meu sonho. Uhum. E logicamente que aquilo fez muito mal para mim, eu fiquei muito frustrado comigo mesmo. E aí eu levei essa frustração dos 15 aos 20, e aos 20, então, eu deixei de ter o sonho, eu botei uma meta que foi ser presidente de uma multinacional antes dos 40 anos. Não porque eu soubesse o que era ser presidente de uma multinacional, ainda mais aos 20 anos, não tinha a menor ideia do que era isso, Aham. né, assim, a menor ideia. É. Aí eu
Falei, não, mas eu quero ser presidente de uma multinacional, não era qualquer empresa, antes dos 40. E o motivo que eu fiz isso, que eu tive essa meta, foi porque o meu pai foi diretor de uma multinacional aos 46. Ah, E aí eu falei, bom, se o meu pai foi diretor aos 46, eu quero ser presidente antes dos 40 para superar o meu pai, porque no fundo eu queria esse reconhecimento dele e tudo. Uhum. E aí lutei para isso, fiz um business plan muito simples. Eu falei, bom, se eu quero ser presidente antes dos 40, eu tenho que ser diretor aos 35, gerente sênior aos 30, gerente aos 25 e começar a trabalhar aos 20 anos, né? Eu estava no segundo ano da GV, e aí, né, quando você me apresentou, você falou assim: ah, não, o Sérgio começou na área de marketing da Johnson e tal, mas no fundo, antes de chegar no marketing, eu fui promotor de vendas, aqueles caras estagiário, né? Aqueles Sei. caras que usam avental, aham. Vai batendo e na porta lá batendo no na cliente. porta, não, e arrumava mercadoria, assim. Eu fazia as gôndolas de shampoo, de fralda, aquelas pilhas de fralda, tirava do estoque, limpava tudo. Na época não tinha código de barras, então eu tinha que botar lá a etiqueta, os preços. Então, uma vida bem pouca inspiração e muita transpiração. Foi uma jornada. Agora, você falou isso, a gente fica curioso para saber como é que você foi galgando esse, porque uma coisa é você ter o seu business plan, outra coisa é você ir conquistando esse espaço, né? Que habilidades você acha que te ajudaram a ir subindo ali na tua carreira? Olha, Estela, assim, olhando, assim, a gente olha assim, parece que a vida é tão fácil, né? Uhum. Né? Você olha a sua carreira, as pessoas olham a carreira da Ju, falam, nossa, a Estela, olha onde chegou, a Ju onde chegou, mas as pessoas não sentem, até porque não vivenciaram isso, os perrengues que a gente vai passando dentro dessa jornada. Eu acho que para mim, eu sempre tive, acho que 2 coisas que foram importantes, assim, para ir galgando. Primeiro, eu sempre tive uma certeza que para mim ir atingindo as minhas metas, que eram agressivas, eu tinha que superar as expectativas que os outros tinham de mim. Então eu sempre, se alguém me pedia 10, eu entregava 11. Então eu ficava com esse mantra de sempre superar as expectativas que os outros tinham de mim. E acho que isso começou desde a minha infância Uhum. profissional. Depois que eu fui promotor, eu virei então estagiário de marketing, né? E eu fiz 2 coisas que foi um grande diferencial ali, como estagiário de marketing na Johnson. O primeiro, porque eu percebi que a minha chefe, sempre quando ela pedia um cafezinho, né, ela gostava de um biscoitinho. E aí, quando não tinha a copeira, quem era a pessoa que servia o café era eu. E aí eu procurei, sempre que eu trazia lá o café para ela, eu trazia um biscoitinho. Eu falei, nossa, como é que você sabe que eu gosto de biscoito, né? Ah, não, porque eu Observando. reparei, observei e tal. E o segundo tema que era muito engraçado, que foi um diferencial para mim, por incrível que pareça, é que todos os estagiários, assim, as nossas primeiras missões na época era tirar xerox, né? A gente tirava xerox ali, fazia os cadernos e tal, mas eu fui o único que, além de tirar o xerox, eu aprendi lá com a secretária a encadernar. Então, naquela época tinha Nielsen, que é aquela pesquisa, né? E Uhum. eu tirava um calhamaço assim, eu aprendi a encadernar, eu entregava tudo encadernadinho para ela. E aí minha primeira missão bacana, vamos dizer assim, como estagiário, ela falou: "Não, visto que você encadernou bem legal, me faz uma análise do que está aí dentro". Então, isso Aí foi uma foi uma oportunidade. oportunidade, é. Então, eu sempre procurava me diferenciar, por um lado, e a segunda coisa é sacrifício. Ou seja, eu vejo que os jovens hoje, eles querem as coisas muito rápido, mas não querem as escolhas, os sacrifícios, de fazer uma pós-graduação à noite. Aliás, fiz 2, procurar fazer cursos de, eh, liderança com meu dinheiro, treinar o meu inglês olhando, músicas, ou seja, como eu podia me preparando antes das reuniões brutalmente, treinando o que eu ia falar incessantemente. Então, assim, tudo isso é sacrifício. Eu tenho certeza que você fez muito ou faz até hoje, a Ju também,
Nada, a E vida o não tem atalho. reconhecimento vem, né? Vem. A vida não tem atalho, né? Então, é correr atrás do que interessa para você. Agora, em 2015, Sérgio, depois, né, de toda essa carreira que você está contando pra gente aí, super bem sucedida, né? Você foi, né, chegou a CEO da Nextel, né, com um resultado ali, né, sensacional, Fui EBITDA até aí executivo de valor por foi 2 executivo vezes. de É. valor, Incrível, né, como conseguiu um pode? EBITDA aí de 100 milhões de reais, subiu para 2 bilhões, né? Quer dizer, você teve um resultado incrível, mas mesmo assim, quando você chegou aí aos 50 anos, você disse, bom, vou parar, vou sair. Conta pra gente como foi esse processo, né? Então, assim, quando a Symantec, vendeu uma parte, dela para o Carlyle, que era uma parte de disponibilidade, né, de backup, e ficou com uma outra, aí eu tive uma oportunidade de ir para trabalhar lá nessa parte de disponibilidade ou ficar aqui. Mas eu já estava CEO há 12 anos, já tinha ganhado aí mais de 1 milhão de milhas só viajando e tal. E eu estava achando pouco sentido, né, aos 50 anos e tal, falei: "Nossa, mas que vale a pena para mim ficar fazendo isso mais tempo? Qual é o sentido disso tudo?". E aí eu falei: "Não, eu acho que eu preciso dar uma parada e repensar minha vida para achar sentido na vida". E aí, meu filho foi estudar 3 meses em Londres, e aí eu fui lá com a minha esposa para passar esses 3 meses, e ali realmente eu repensei o que eu queria da minha vida, qual era a definição de sucesso que eu ia, dar para mim, qual é a métrica de sucesso que eu ia me autoimpor, e aí pensar a minha vida dos 50 para frente, né, e foi isso que eu fiz. Aí fiz uma série de exercícios de autoconhecimento, cursos, e Londres é muito bom, porque é muito plural essas coisas. E aí decidi 2 coisas, né, que eu não queria mais voltar a CEO, mas nem a pau, e olha como a Olha o vida, que aconteceu, olha o que gente. É. aconteceu, depois falamos sobre isso, mas que eu tinha muita energia para colaborar no mundo de diferentes formas, Uhum. mas eu queria fazer esse tipo de colaboração, com aquilo que eu mais achava que eu fazia bem, que eu achava que quando eu olhei minha carreira ou minha vida, um exercício que eu fiz foi quais foram os ingredientes que me fizeram né, alcançar alguma coisa, conquistar alguma coisa. E eu percebi que um dos maiores foi essa capacidade que eu tinha de ler, motivar e empurrar organizações e pessoas a outros patamares de performance. Eu falei: "Nossa, eu quero fazer isso de diversas formas". Aí montei uma espécie de carreira portfólio, com diversas, né, maneiras de expressar isso para o mundo, defini o que era a minha métrica de sucesso quando eu morrer. Se eu olhar para trás, eu estiver morrendo ali, eu vou olhar para trás e falar: "Puxa, fui bem-sucedido ou não?". E aí tô aí nessa jornada. Uhum. Você falou uma coisa interessante que eu tenho ouvido bastante, né, que é essa questão da carreira portfólio, né. Conta para quem não está acostumado com esse, né, com esse nome aí, o que significa isso? Então, no meu caso, né, quando eu fiz essa análise da minha vida, o que eu queria daqui para frente, eu defini como meta de sucesso a quantidade, a profundidade e a pluralidade de experiências relevantes que eu tivesse com pessoas ao longo da minha vida. Então, se eu conseguir muitas experiências profundas, e plurais com várias pessoas, eu vou definir, então, quando eu estiver lá prestes a morrer, puxa, fui um sucesso. Uhum. Sobre a minha lógica. E sempre as minhas experiências de deixar alguma coisa, né, positiva para as pessoas e receber alguma coisa positiva das pessoas, porque isso para mim foi a definição que eu encontrei de sucesso e de riqueza. É isso que importa para mim. E aí eu montei essa carreira portfólio porque eu gostaria de ter essas experiências com muitos tipos de pessoas diferentes. Então, tem desde hoje eu dou aula na Dom Cabral, sou conselheiro de empresa, faço esse trabalho de coach com os jovens, né, de alta vulnerabilidade, que é um dos maiores momentos incríveis que eu tenho na vida. Trabalho como CEO da Único, faço mentoria lá para Endeavor,
de alguma forma, tento também compartilhar meus aprendizados com as pessoas aqui, né, no valor econômico. Que mais? Trabalho com coaching de CEOs e empreendedores. Então, essa pluralidade entre aspas, modelos de Uhum. atuação fazem com que eu receba essa riqueza de experiências, né? Sérgio, eu quero voltar aqui num ponto muito importante. Logo no começo da nossa conversa, a gente estava falando do seu objetivo, que era se tornar CEO, presidente de uma multinacional antes dos 40 anos. Você conseguiu fazer isso, você se tornou presidente da Sodexo, né? E eu queria saber como é que foi alcançar essa meta, o que que você esperava e depois que você alcançou, como é que você se sentiu assim? Olha, Ju, assim, foi muito interessante porque eh, o dia que eu tá passando aqui, Então, tô dando lembrando o risada. filme, né? O dia que o meu chefe falou: não, você realmente, né, vai ser o presidente da Sodexo e tal. eh, o que passou na minha cabeça, falou: nossa, a minha sala agora vai ser incrível. eh, Vou ter a cadeira eu de vou ter presidente. motorista, meu carro vai ser melhor e tal, Alguém né? vai me trazer o Alguém biscoitinho. vai me trazer o É. biscoitinho, né? Vou ter aquelas, né, aquelas mordomias de presidente e tal. E aí, sei lá, essa sensação demorou talvez um dia. Aí eu comecei, né, esse trabalho de presidente, eu vi que era bem mais difícil do que eu pensava, apesar de ter sido, entre aspas, preparado. Na hora que Uhum. você senta na cadeira, a cadeira é muito mais quente do que você e espinhosa do que você acredita que ela é. E aí eu fiquei falando: "Nossa, mas agora que eu atingi minha meta, o que que eu vou fazer?", né, como é Aham. que eu lutei tanto para isso, né, bati minha meta, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida aos 37 anos? Como é que eu arrumo um propósito para isso, né? Sim. E aí tive que reorganizar minha mente para achar um propósito, um sentido, porque você luta tanto atrás daquela coisa. Conseguiu, e agora? E Né? agora? E Aham. aí tive que arrumar aí um propósito, um sentido de fazer aquilo que eu tinha lutado tanto para atingir, para continuar fazendo, né? Bom, você depois, né, a gente falou que você, né, deu aquela parada, fez a sua carreira portfólio e tal. Agora conta pra gente como é que foi, ir pra Único, né, como é que você aceitou o convite de voltar a ser CEO? Porque você teve aquele momento, você falou: "Não, vou dar uma parada nisso e tal". Conta pra gente que como que chegou nesse processo? Então, não estava, logicamente, no meu planejamento, né, não era isso. Eh, o Em outubro de 22, o Diego e o Paulinho me chamaram, pra ajudar. Falei: "Não, puxa, a gente está precisando aqui, que você nos ajude na área mais de marketing e vendas e tal". Eu falei: "Ah, tá bom, vou ajudar aqui e tal, mas eu vou ficar um dia e meio por semana", né, porque eu tenho outras coisas e tal. E aí eu fiquei mesmo esse um dia e meio por semana durante uma semana, porque depois foi 2 dias, 3 dias, sempre tinha um montão de E coisa aumentando. e aumentando e tal. Aí chegou, no início desse ano, o Diego falou: "Olha, eu vou mudar para os Estados Unidos, eu quero, me focar mais em produto, e aí eu preciso de alguém para cuidar da gestão". Falei: "Ótimo, deixa eu ajudar você a contratar um CEO e tal, né, eu faço a mentoria dele, né, puxa". Aí ele falou: "Não, não, vai demorar muito, não vai estar alinhado com a cultura, eu tô pensando numa outra coisa". Falei: "Mas o que que você tá pensando, né?". Ele falou: "Não, eu tô pensando em você". Eu falei: "O quê? Não, eu não, eu tô muito bem aqui na minha carreira. Não, não, eu preciso que você me ajude, a gente precisa, levar a Único para um outro patamar, eu preciso me concentrar em produto e tal, para fazer essa expansão da Único, olhar a Único também no mundo, porque tem muitas oportunidades pra gente aqui, e eu queria que você me ajudasse nisso". Aí eu pedi para pensar, né, e aí fiquei tentando, entender o que que o mundo estava trazendo para mim sobre essa perspectiva, né, porque era Uhum. uma coisa que estava eu estava com a vida, assim, super 12 clientes de coaching, né, muitos projetos novos,
trabalhando com treinadores de alto rendimento, campeões olímpicos. Então, assim, eu estava com uma coisa muito legal, assim, e ajudando a Único, era uma parte disso. Daí eu fiquei pensando, passei uma semana e tal, falei com ele, e aí eu sempre procuro, para cada coisa que eu faço na vida, eu procuro achar uma razão. E aí, depois que eu decidi, né, eu fui olhar e falar assim, puxa, quais são as 3 razões que me fizeram aceitar essa posição? E, e aí a primeira delas é que o Diego em produto, realmente ele é um cara incrível, uma das pessoas mais geniais que eu conheço, e olha que eu já trabalhei com muitos empreendedores, né? Eu estava lembrando, acho que tô ficando um pouco velho, porque eu já fiz 60 coaches de CEOs e empreendedores. Então, assim, é uma, é uma vivência bacana, né? E eu falei, nossa, o Diego realmente ele é muito diferenciado em quando ele acha oportunidades, dores e transforma isso em produtos. Então, ele focando ali, a Único vai ganhar muito. O segundo motivo é que a missão que ele me deu foi de gestão, né, de amadurecer uma empresa scale-up e transformar essa empresa scale-up numa empresa com mais gestão, com mais processo, com mais cadência, que é uma coisa que eu fui treinado, Hum. no mínimo por 12 anos a fazer, né, como quando eu tinha passado por CEO nas outras empresas. E o terceiro motivo, então, é uma missão que eu me sentia bem, não era uma novidade para mim. E o terceiro motivo é que trabalhar numa empresa de tecnologia realmente feita no Brasil, com possibilidade de já ir para o mundo, com pessoas super jovens, inteligentes, e balancear essa juventude, essa inteligência, essa sabedoria com pessoas mais maduras, né, que vão trazer outros pontos de vista e que vão olhar essas possibilidades combinadas de uma forma ainda melhor. Falei, puxa, isso é muito divertido. Uhum. Então eu achei de novo essa energia para estar junto com todo esse time, fazendo isso acontecer. Então eu consegui explicar para mim mesmo por que que eu toparia e expliquei para ele. Foi Agora isso. eu acho que é legal explicar para o nosso ouvinte um pouquinho o que que a Único faz, né, porque nem todo mundo conhece, a gente sabe que é um unicórnio, né, então conta um pouquinho. Então, a Único é uma empresa de identidade digital confiável. Então ela eh, consegue dizer que a Estela é a Estela, que a Juliana é a Juliana, facilitando para os nossos clientes, não só a confirmação que você é você e, consequentemente, evitando muitas fraudes. Para vocês Uhum. terem uma ideia, só no ano de 23, a Único evitou 70 bilhões de reais de fraudes para os Uhum. nossos clientes. Então, a gente ajudou os nossos clientes em deixarem de perder 70 bilhões de reais. Isso é incrível, né? Uhum. Uhum. E também eu penso que a gente ajudou a evitar 70 bilhões de reais de perrengues para os consumidores, né? Porque quando Sim. você é vítima de uma fraude, Uhum. puxa, você tem que contestar isso, você perde tempo, você às vezes tem que buscar advogado, perde trabalho, perde dinheiro. Então, quanto tempo a gente também e quanto perrengue a gente evitou para as pessoas do dia a dia, para os nossos ouvintes, né, que poderiam ter sido fraudados e não foram, né? Uhum. Então a Único faz essa verificação, essa autenticação de uma identidade digital confiável, que são os seus dados e os seus documentos que estão online, e garantindo que você, quando está acessando ah, uma conta de banco, fazendo um Pix, um financiamento ou até comprando um veículo, que você, Ju, é você mesma, né. Uhum. Uhum. Então isso também ajuda muito, os nossos clientes e os consumidores finais, né. Uhum. Sim.
Agora, você falou uma coisa interessante aqui sobre essa busca de uma seniorização, né, na Único, né? Porque startup a gente sabe, quer dizer, já não é mais startup, Sim. já cresceu, mas assim, você tem muito mais gente jovem atuando. Conta um pouquinho como é que você tem feito isso, como isso se relaciona aí com a estratégia, né, da empresa. Então, Estela, assim, eu acho que o melhor dos mundos é essa diversidade. Eu genuinamente acredito em diversidade como forma de melhores resultados, pela diversidade das experiências que as pessoas têm na vida. Então, a minha missão é combinar essas experiências em prol de um crescimento da Único e que seja bacana para a Único, para os clientes e para as pessoas que trabalham na Único, né? Tem que ser bacana para todo mundo, para a sociedade, logicamente. Uhum. Então eu busco trazer perfis, mas que de pessoas que tenham outras experiências, outras vivências, mas que tenham a cultura da Único. Uhum, E isso é muito difícil. Então, e o Diego, ele é muito guardião dessa cultura. Ele é muito tanto que hoje ele, para qualquer posição na Único, ele faz a entrevista. Ele uhum. quer saber se essa pessoa tem a cultura, o espírito e o jeito da Único. No caso do Paulo Laniato, que está começando com a gente agora, que era CEO da Cielo, né, que é uma pessoa, eh, mais sênior, vamos dizer assim, eu ia chamar mais maduro, acho que se o dia que ele ouvir, ele ia ficar bravo comigo, mais sênior, para achar ele para essa posição, eu particularmente entrevistei 25 pessoas. Eu entrevistei 25 pessoas, e aí tem também um processo na Uni que chama um comitê cultural, que são pessoas de diversas colaboradores da Único, que são de diversas posições Uhum, e que são pessoas que entendem a cultura da Único, sabem como é o jeito da Único, e a missão desse comitê é só ver se determinados candidatos têm esse jeitão. Então, uhum. elas não estão lá para avaliar a qualidade técnica, a performance, mas só para, através de exemplos ou perguntas, entender se aquela pessoa que já está aprovada do ponto de vista técnico e de posição, até já sabe qual é a proposta final, se ele tem o jeito da Único. E é difícil, né, uma empresa tão nova, né, assim, criar uma cultura forte, né. A gente sabe que as startups têm essa, né, essa busca aí para criar uma cultura do zero, né. Muito difícil, por isso que eu acho que é tão difícil quanto criar é manter, né? Porque a gente Uhum. vai crescendo, vai para indo outros Quanto mais países, cresce, mais difícil. outros produtos. Então, como manter? E por isso que essa ideia desse comitê cultural é super interessante, até para aumentar muito a possibilidade da gente trazer as pessoas certas para os lugares certos. E é uma novidade, eu nunca tinha visto isso de pessoas que têm posições até muito inferiores à do candidato, só olharem esse candidato sobre essa perspectiva É, isso é de interessante. aderência cultural. Uhum. E eu até, sinceramente, para os meus coaches, né, que eu tenho alguns coaches de Aham. unicórnio também, até Uhum. recomendei isso, De você ter de pessoas fazer de isso. vários níveis ali, Pra avaliando até o próprio futuro chefe ou pra até o alguém ali. claro, para ver se, vamos dizer assim, tem sentido com o jeito da empresa, para diminuir turnover, que eu acho que isso também é um tema muito relevante nessas empresas que crescem muito, como você diminui o turnover e tira o melhor da pessoa para a empresa e entrega o melhor da empresa para a pessoa. Uhum. Sérgio, você citou aqui ao longo do episódio que você já fez coach, né? Atuou como coach. E você falou que já atuou como coach de atletas de alta performance. Isso chama muito a atenção. Queria saber o que tem de comum no treinamento deles e em comparação com o treinamento dos executivos e o que dá para ensinar assim para os dois, as mesmas lições assim. O que você costuma fazer? Olha, eu acho assim, Ju, acho não, tenho certeza, na minha opinião, que há uma semelhança muito grande entre o esporte de alto rendimento e o topo do mundo corporativo. Para mim, o CEO é um atleta de alto rendimento no mundo corporativo, ou tem que ser. Uhum. Então, eu aprendi muito
convivendo com esses atletas de alta performance. E duas coisas me chamaram a atenção neles. Primeiro, a obsessão pela evolução. Esses atletas treinam muito, mas eles treinam para ganhar décimos de segundos ou para melhorar 30 graus num movimento. E eles estudam isso através dos treinadores, mas eles se dedicam a evoluções incrementais e contínuas de uma maneira apaixonante. Quando eu olho o CEO, que é um atleta de alto rendimento no mundo corporativo, é o que eu também falo, eles treinam muito pouco, né? O CEO não treina. O CEO tem-se a visão de que o CEO tem que saber de tudo, é um oráculo, né? Uhum. E o mundo, a gente sabe, está mudando brutalmente todas as horas. Novos concorrentes, novas ameaças, novas oportunidades de crescimento. Então, se você não tiver um compromisso brutal com a sua evolução como CEO, como é que você vai estar up to the game, né? Como que você vai estar pronto para continuar performando continuamente bem? Então, eu acho que o CEO tem que treinar mais, tem que treinar certo. No caso dos atletas de alto rendimento, isso já é inerente. Então, essa obsessão pela evolução é incrível. E uma outra coisa que eles têm, que para mim é incrível, é a disciplina. É. Você não vê atleta de alta performance, além de preguiçoso ou descomprometido. É Uhum. brutal a disciplina que eles têm. E até, assim, um caso que eu vou falar para você, eu tenho ainda hoje um CEO que eu faço coach dele, né? De uma empresa bacana, bem conhecida, grande. E toda a minha provocação para ele é que ele é um triatleta. Então ele tem um compromisso aí com os tempos dele, de treinar às Uhum. 5 da manhã. E aí eu vejo, né? A gente notou que ele às vezes é meio desorganizado no mundo corporativo. A provocação, eu falei, moça, mas você treina tanto, tem tanta disciplina no seu esporte, por que você não traz um pouco disso para cá? Ele falou, puxa, ninguém nunca me falou isso. Ou seja, ele já conseguia ter disciplina, obsessão no esporte, mas no mundo corporativo ele era meio desorganizado com a agenda Uhum. ou com as prioridades e tal. Então eu falei, olha, vamos trazer. Aí a gente criou a planilha de treinamentos dele como CEO. Como a gente fez uma analogia do que ele tinha do atleta e Aham. levou isso para as planilhas de treinamento dele como CEO. Então esse aprendizado do mundo do esporte de alto rendimento para o mundo corporativo é muito, muito, muito forte. E você leva isso também, arrisca na sua carreira, né, que você estava comentando aqui com a gente antes do episódio, que hoje ele acordou, olha, a gente está falando aqui, gravando, né, quase meio-dia, às 4:30 da manhã, você já estava ali, né, fazendo coisas e tal. Essa organização, disciplina que você está falando, assim, conta um pouquinho como é que você faz aí, se organiza, né, para não perder, para conseguir dar conta de tudo, né? Como você falou, que você continua fazendo várias coisas na sua carreira, portfólio. Eu continuo, Estela, porque eu acho que assim, de novo, eu tenho que estar coerente com a meta de sucesso e de riqueza que eu me autoimpus. Então, se eu mudasse isso e fizesse só uma coisa, eu ficaria sobre a minha autoavaliação, não atendendo às minhas próprias expectativas. Então, eu seria um fracasso. Então, eu tenho que continuar nessa minha direção, nessa minha vontade de atingir o objetivo de riqueza e sucesso, não de dinheiro, mas de experiências que eu me autoimpus. Então eu fico sempre muito atento em organizar o meu tempo. E para isso, eu me preparo muito para as coisas para tirar o melhor daquele tempo que eu vou estar investindo nela. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa da manhã, né? Tanto que eu Aham. acordei hoje 4:30 da manhã. Uma coisa que eu aprendi é dedicar o meu horário nobre, que é onde eu produzo mais, tenho mais energia, em problemas mais complexos. Uhum. Então, eu falo, puxa, quais são os temas mais complexos que eu preciso pensar mais, organizar e tal? Eu uso o período da manhã para isso. Antes de eu
ficar obcecado por produtividade, como eu sou hoje, eu usava o período da manhã para fazer o quê? Responder e-mail, responder o WhatsApp. E aí você usa o que você tem de melhor para uma tarefa que não te dá um retorno sobre isso. Então hoje eu uso 45 minutos da minha hora para focar naqueles temas que são mais importantes do dia e 15 minutos para olhar e-mail e o WhatsApp. Aí depois mais 45, mais 15, mais 45, mais 15. Então eu uso o que eu tenho de melhor nesse período para fazer as coisas mais complexas, em que eu tenho que ter mais criatividade, mais profundidade ou mais pensamento. Final do dia eu já tô murchinho, né? Uhum. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou responder e-mail, WhatsApp, ou vou olhar a rede social, ou vou fazer coisas que não são coisas que Não te agregam, exigem não me aquele exigem foco. tanto Uhum, foco, tanta energia, né? uhum. Quer dizer, Aí, autoconhecimento, né? autoconhecimento e alocação do que você tem de melhor para aquilo que precisa ter o seu melhor. Uhum. Eu acho que as pessoas, né, são diferentes, né? Tem gente que produz melhor de manhã, tem gente que produz melhor à tarde, tem Sim, gente sim, que adora varar a noite fazendo coisas, perfeito, né? Então, eu acho é. que a sabedoria está em se permitir se conhecer ali, né? Não, e o meu caso, como eu faço esses coaches, e já faz 8 anos que eu faço isso lá para os CEOs e tal, Aham. como eu tenho que me preparar muito para estar ajudando eles, eu também me autoajudo, né. Sim. Então eu Aham. tenho que entender de várias coisas, e aí, puxa, fazendo isso eu tenho que ajudar eles, mas aí eu acabo também, me ajudando, aprendendo e tal, e aí é ótimo, né. Você também já foi mentor de diversos líderes unicórnios, né? Eu queria saber o que na sua opinião, é o perfil ideal de um CEO de uma startup de unicórnio? Olha, Ju, vou te falar uma coisa até polêmica. Eu sempre falo para esses CEOs, de unicórnio, eu falo assim: "Olha, vamos inventar um nome aí para não, vamos chamar ele de Paulo, só como Ah. um nome fictício, né, porque senão eu vou Aham. falar os nomes aí Não, não. vocês Aham. Não vamos nos comprometer é aqui. isso, vamos só falar, vamos chamar ele de Paulo. E esse é um caso real, né. Aí o Paulo me procurou, falou: "Puxa, eu queria ser o melhor CEO e tal, porque agora eu tenho investidores, né, agora eu tenho fundos, agora eu tenho conselho. Então, puxa, você que foi CEO, me ajuda a ser o melhor CEO". Aí eu falei para o Paulo: "Sabe o que eu acho que você deve fazer? Você não deve ser o melhor CEO, você deve ser o melhor Paulo do mundo. Seja o melhor Paulo do mundo, ao invés de tentar ser o melhor CEO do mundo". Por quê? Porque você tem características como empreendedor que são incríveis. Se você tentar diminuir elas para se encaixar no perfil de um CEO, você não vai estar positivando e exponencializando o que você tem de melhor. Então, não seja um CEO, seja o melhor Paulo do mundo, seja o melhor empreendedor do mundo. Mas eu entendo que a empresa agora precisa de outras competências, porque ela tem outra musculatura, outra maturidade, outra pressão de governança e o outro tamanho. Então, o que que você tem que fazer? Terceiriza as suas fraquezas. Em vez de querer ser bom em tudo, pega aquilo que você não é bom, e muito das coisas que você não é bom, a gente sabe que tem a ver com o papel do CEO, mas terceiriza isso no seu time. Traz gente com esse perfil de que faça muito bem aquilo que você não faz bem. Pode até continuar com esse nome de CEO e tal, mas seja um CEO que sabe trabalhar com a combinação da sua equipe, terceirizando as suas fraquezas e concentrando energia naquilo que você faz muito bem e leve isso para um outro lugar. Esses empreendedores de unicórnio, eles são muito bons na visão, Uhum. eles são muito bons em descobrir oportunidades e transformar em produtos, eles são muito bons em vender um sonho, né. Então levem isso a um outro patamar e traga pessoas que saibam e que gostem desse dia a dia, desse reme-reme, dessa coisa que para eles às vezes é até
alérgico, vamos dizer assim, É né? custoso, né? É Porque o custoso. empreendedor tem no DNA isso que você colocou muito bem aí, né? Essa coisa de levar adiante o sonho, né? E se você, né, vai, às vezes, moldando, tirando aquilo, fazendo a pessoa, né, ficar uma outra coisa, não dá certo, Pô, é a né? criptonita do super-homem. Você deixa ele pequenininho, aí o cara Aham. fica pequenininho, aí ele não é nem o melhor CEO, Nem nem o o melhor empreendedor. E que acho é que o que vocês fez já ele. entrevistaram tantos empreendedores que são CEOs aqui, eu acho que vocês devem perceber a paixão, né? Sim. Capacidade de inovação, capacidade de sedução que eles têm de Uhum. mostrar uma visão, um sonho e arrebatar um monte de gente para vir junto com eles, né? Uhum. Você, falou aqui sobre propósito, né, depois que você alcançou sua meta de virar presidente, você foi tentando encontrar outros propósitos. Hoje você trabalha também com jovens em situação de vulnerabilidade social no Instituto Ser Mais, né, onde você também é presidente do conselho. Qual foi a sua motivação para trabalhar com isso? Então, Ju, ou até uma correção, hoje eu já não sou mais presidente do conselho, hoje já é um outro, eu fui por um bom tempo, hoje eu sou até, não sei se é chato falar isso para mim mesmo, né? Eu Hum. sou lá o que eles chamam de conselheiro guardião. Então, conselheiro Ah. guardião, você já pode ver o Ah. que Que nada, é significa. superior, superior. É, Que significa o respeitadíssimo. almoço dos É, é conselheiros o grande guardiões, mestre. ele É. é bom, não gosto nem de. É no mínimo hilário, vamos dizer assim. Até fiquei vermelho aqui. É. Mas aí o que eu também em 2019 me autoimpus por por essa coerência com que eu me coloquei como riqueza e sucesso, de ter experiências diferentes com vários tipos de pessoas, eu criei um projeto de coaching para esses jovens que chama 5Fs, que é baseado numa música do Projota, né? Do Foco, Força e Fé. Uhum. Então, no meu caso, é o foco, força e fé, futuro e fazer. Então, eu criei essa metodologia para esses jovens. E aí, já agora, esse ano ainda, eu quero ir para minha 6ª turma. Então, eu já fiz 5 turmas de 40 jovens. Na época da pandemia, foi 800 jovens, porque podia ser Caramba. online e tal. E a minha missão com esses jovens é fazer com que eles sejam menos vítimas do destino e mais protagonistas do destino. E aí também, essa é uma viagem, né, que eu ainda estou viajando e trilhando com eles. É incrível também de aprendizado para mim, porque a primeira vez que eu fiz essa metodologia e tal, né, eu peguei tudo que eu tinha feito de melhor de coaching no mundo corporativo e coloquei lá para esses jovens, me preparei, nossa, assim, né, brutalmente, né? A Estela Aham. me conhece, sabe que eu Aham. vou pro jogo para ganhar e tal. Aham. Meu, foi um fracasso. Foi um fracasso. Por quê? Porque eu tratei eles como CEOs, né? E eu queria falar de conteúdo, isso e aquilo e tal, e eu via que os jovens não estavam ali comigo. E aí nossa, né? O fracasso para mim é um Difícil de lidar, Hã? né? Difícil de É Difícil de lidar. difícil, lidar. ainda mais que eu tô ali me doando, Aham. tentando e tal. E eu falei: "Nossa, tá indo mal". E aí depois na 3ª sessão eu fui vendo, aprendendo, eu tive que mudar completamente. E hoje as minhas metodologias com eles é muito baseada na cocriação, junto com eles, então eles são Uhum. parte da história. O celular, por exemplo, que era um grande vilão, vira um aliado. Então, na hora que eles têm que definir alguns temas ou resolver alguns casos, eu boto lá o meu número de WhatsApp, eles me mandam, aquele que me mandar o WhatsApp primeiro ganha um prêmio. Então, eu chego cheio de bombom, de bombom doce, bis. E aí, aquele que acerta, joga a caixa de bis. É a tese do biscoitinho de novo, É a hein? tese do biscoitinho, tá vendo como ele fica com a gente? Então, assim, é uma outra. Eu faço uma espécie do. Eu acho que não é da sua idade, mas é com certeza da minha idade, é o jogo da forca. Então, Sim. é eles Uhum. contra mim. Então, eu vou falar: olha, o que é isso? O que faz a maior diferença
nesse ponto aqui. E aí, se eles acertam isso, aí eu faço a chuva de bombom, que aquele que acertou, eu pego um saco de bombom, aí todo mundo tira foto, viraliza e tal. Aí depois eu dou um outro saco de bombom para ele dar para um amigo dele. Então também faço essa. Então, e sempre tem também trabalhos de casa, né? Que eles vão Aham. fazer entre uma sessão e outra. Mas tudo isso por quê, Ju? Porque eh, aconteceu uma coisa que me marcou muito, que me fez repensar a minha vida, né? Eu tenho mais ou menos, acho que uns 35 anos de carreira, mundo corporativo. Comecei aos 20, com 59, 39. E eu sempre faço essa conta, que vamos dizer que eu recebi 1000 e-mails por ano. E teve uma época da minha carreira que não tinha e-mail. Hoje, né, se eu somar só as mensagens, o WhatsApp, e-mail são muito mais do que 1000 por ano. Mas fazendo uma conta, assim, Uhum. bem básica, vamos dizer que eu recebi 39 mil e-mails por ano, ou mensagens, né? E eu só me lembro de um desses e-mails. E da onde ele veio? Ele veio quando eu trabalhava lá na Nextel como presidente. Eu fazia palestra na Nextel, tinha um instituto Nextel e eu ia fazer palestra para esses jovens. E aí eu me preparava, né? Chegou o presidente, ia fazer a palestra para os jovens, e aí eu fazia lá uma série de PowerPoints e falava o que eu achava, o que eles deviam fazer e não sei o quê. E aí, né, eu queria dar lá de presidente simpático, né? Então eu botava lá obrigado e botava lá o meu e-mail. Uhum. Ah, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, sabe, o presidente simpático, Sei, sei. Aham. bacana e tal, que sempre deixava lá o seu e-mail. Mas eu nunca esperava que o jovem fosse me mandar um e-mail. E aí, eu fui fazer uma palestra, falei um monte de coisa e tal, para incentivar os jovens, o que que eles deviam fazer e tal. E aí, no dia seguinte, eu recebi um e-mail. E esse e-mail é o único e-mail que eu me lembro dos 39 mil que eu já recebi na vida. Foi um jovem que me mandou esse e-mail e falou: Sérgio, por causa da sua palestra ontem, eu decidi não me suicidar. Nossa. E eu só me Não. lembro disso. Aham. Dos e-mails que eu fui promovido, eu não me lembro. Dos que eu fui demitido, eu não me lembro. Daqueles que fiz coisa boa, eu não me lembro. Daqueles que eu fiz coisa ruim. Daquele que tapinha nas costas. Daquele que me encheu o saco. Eu não me lembro mais de nenhum desses. Eu só me lembro desse. Uhum. E isso, eu falei, nossa, né? Olha isso. Olha o poder que a gente tem, Olha o né? poder que a gente tem. Eu falei, nossa, como é que eu faço isso de uma outra forma, né? E aí, recentemente, eu fiz esse curso, né, do Líder Mais, né, do coaching, Uhum. nessa minha última sessão com os jovens. E uma das sessões era sobre você planejar o seu futuro. E tinha o trabalho de casa. E aí tem uma menina de 17 anos que chama Isadora, né, dessa Uhum. turma que eu fiz. E aí quando a gente, botou lá o trabalho lá para ela fazer do futuro, ela apresentou o trabalho, ela foi uma das ganhadoras, ela escreveu uma carta para ela mesma, que é uma carta que ela vai abrir daqui 5 anos, e ela abriu, pegou a carta, pegou um papel, escreveu a carta, pegou um isqueiro e foi queimando as partes, assim, de uma carta para como se fosse um pergaminho. Sim. Uhum. Enrolou, botou numa garrafa e lacrou. E essa garrafa ela põe todo dia em frente à mesinha dela. E ela olha para essa garrafa todo dia, para nunca esquecer o que ela escreveu para ela mesma, que ela tem que fazer quando ela for abrir daqui 5 anos. Então eu olho para uma menina como essa, né, falo: "Nossa", e a vida dela, assim, a infância, da onde ela veio e tudo, é muito, muito difícil. E eu Uhum. vejo uma menina dessa com esse compromisso consigo Uhum. mesmo, eu falo: "Meu Deus, isso é muito recompensador, você de alguma forma tá tentando,
possibilitar a essa menina alcançar algo mais na vida, né? Uhum. Então isso me dá uma riqueza. Aí eu fico rico, né? Porque isso Aham, me dá uma riqueza que, nossa, traz sentido para tudo, né? aham. Uhum. Bom, Sérgio, o papo tá ótimo, mas a gente tá encaminhando aqui para o final do nosso podcast. Vamos para o nosso quadro de dicas. Bom, Sérgio, eu queria saber o que que você faz para tentar desconectar um pouco, né? Você disse que é uma pessoa da manhã, mas assim, no final do dia, o que que você faz para desconectar, cuidar da sua saúde mental? Jogo bola, né? Então Aham. eu gosto muito de jogar bola, até para provar para mim mesmo que eu continuo um bom jogador. Então agora meu filho que voltou de férias aqui, ele estuda fora, então é uma das coisas que eu mais me preparo é para jogar com ele, no Aham. mesmo time, vamos dizer Aham. assim. E o mais engraçado, né, que a gente dá super bem, né, mas o único momento em que a gente não se dá bem é quando ele tá num time, eu no outro, e um briga com o outro, e as pessoas até falam: "Nossa, mas vocês são pai e filho, vocês brigam ali mesmo e tal". Mas eu quero mostrar pra ele que eu sou melhor que ele fica bravo e tal. Bom, mas eu jogo bola, né, 2 vezes por semana. Gosto muito de leitura, então eu devo ler mais ou menos uns 5 livros de uma vez por vez. Então eu tenho 5 livros, assim, que estão Uhum. comigo e tal, e a cada hora eu vou lendo um, e devo ler mais ou menos uns, sei lá, uns 20 livros por ano, sei lá, por 15 anos, então aí são, sei lá, uns 300 livros, né, mas eu gosto muito de ler, mas eu leio um pouco uma coisa, depois eu leio um pouco uma Uhum. coisa que tem a ver com trabalho, uma outra coisa de refletir sobre a vida, estudo da felicidade, coisas assim. Então eu Uhum. vou lendo, cozinhar, né, gosto de Aham. cozinhar, eh, e cinema, séries, Ah, coisas assim, coisas legal. assim. Você falou sobre leitura, tem algum livro que você quer indicar aqui pra gente, que vale a pena, que te marcou? Olha, um livro bom, eu já li muitos, então, Você né, É. tem um mas portfólio. mas um livro que me marcou, é um que chama A Hipótese da Felicidade, de um autor que chama Jonathan Haidt. É um cara brilhante, porque ele pegou a felicidade e foi tentar encontrar a fórmula dessa felicidade, ou o que faz as pessoas felizes, amparadas na religião, eh, até tomou LSD. Então ele foi tentar ver, né, como que qual é a hipótese, o que que a gente precisa fazer, né, para ser feliz e tal. Então é um livro muito legal, porque ele pega as religiões, as sabedorias antigas, os temas atuais, e ele vai tentando montar aí essa equação. Então acho que isso é um livro bem legal. E ele acabou de lançar um livro também que está sendo muito, eu não sei se a palavra é polêmico, mas provocador. Uhum. Acabou de lançar, eu ainda não li, que chama A Geração Ansiosa, que Sim. é acho que você até entrevistou, não sei se você Não falou entrevistei, sobre mas a gente deu esse dessa, livro, né, na dica é um do negócio uhum. muito, assim, de fazer uma reflexão de como as crianças, pelo uso da rede social abusivamente, Uhum. podem gerar problemas futuros, Hum. importantes. Sim. Então ele está Uhum. trazendo essa polêmica um pouco mais até da regulação das crianças em rede Uhum. social. E acho que até alguns países já estão pensando seriamente em fazer esse nível de regulação, né. Uhum. Uhum. Pra fechar, você falou que gosta de ver série, filme, você tem alguma coisa pra indicar pra gente? Olha, eu assim, essas séries, né, White Lotus, Ah, Succession, essas Aham. são, né, É. essas são essas são as top, né. tops e clássicas. É uma que eu, também 2 que eu gostei muito, uma que foi acho que o começo de tudo, que foi o House of Cards, né. Aham. Eu Uhum. sempre fico muito atraído em observar as pessoas, as características, os personagens, né, como as pessoas se comportam no mundo, então aquilo ali é um teatro ao vivo, vamos É. dizer assim, Aham. é um experimento ao vivo. Mas uma menos conhecida que eu genuinamente recomendo é uma que chama Industry, que é da HBO,
que já tem 2 temporadas, que é a narrativa de da vida de jovens trainees de um fundo de investimentos em Londres. Então, assim, muito interessante, e a gente, né, encontra aí similaridades e temas de como esses jovens trainees, em busca de se diferenciar e de serem aprovados dentro desse fundo de investimentos, como que é a vida deles. E é muito Super interessante. legal, hein, bem gente? legal. Ó, Interessante. essa dica foi boa aí. Então fica aí a dica Industry, que tá na HBO, disponível na HBO Max. Bom, Sérgio, eu gostaria muito de agradecer aqui a sua presença, por compartilhar tantos aprendizados. Espero que você volte aqui mais vezes. Vai ser um prazer. Obrigado vocês pelo convite, né? E, puxa, Sempre um prazer conversar com você. é sempre um prazer ver vocês. Valeu. A gente conversou com o Sérgio Chaia, que é CEO da Único, e Estela, te vejo no próximo episódio, combinado? Combinado. Até lá. Agora eu vou ficando por aqui em mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Se você gostou desse episódio, quer mandar uma sugestão, envie para o e-mail cbnprofessional@cbn.com.br. E se você quiser saber mais sobre o conteúdo que a gente abordou aqui hoje, entra lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio são da Débora Gonçalves e a sonorização é do Cláudio Antônio. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos pela Estela Campos, pela Bárbara Nor e por mim, Juliana Prado. E eu te encontro na semana que vem. Beijos pra você e até o próximo episódio.